Bom dia, graça e paz aos meus irmãos amados, minhas irmãs amadas. Que Deus possa abençoar cada um de maneira especial. Hoje é domingo, né? Eu não sei em qual momento essa mensagem vai chegar aí até você, mas Deus é o Deus da hora certa, né? E o momento que chegar, eu creio que vai ser bênção, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele se renova todos os dias, né? E Deus faz nova, Deus é especialista em fazer nova todas as coisas. Então, o momento que essa palavra chegar até você vai ser o momento em que Deus definiu como o tempo certo, em nome de Jesus. Faz um tempinho que eu não gravo aqui no YouTube, né? Trabalhando bastante, e conciliando as mensagens em grupo, em rede social, Facebook, e tratando aí, ajudando individualmente. Acabo não conseguindo parar para gravar aqui, mas é bênção, né? A obra do Senhor continua sendo feita e esse é o desejo dele para nossas vidas, né? Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, no dia de hoje. Nós estamos em tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de luta de sobrevivência, não é assim? Mas o Senhor, Ele nos prometeu em sua palavra que estaria conosco até o último dia de nossas vidas, né? Até o fim, até a consumação. E eu creio nessa verdade, né? Eu creio sim que o Senhor estará conosco, que Ele já está conosco. Mas nós estamos num momento de muita reflexão. É um momento em que muita gente brigando com o inimigo errado, muita gente saqueando, né, o presidente, muita gente ao invés de... Porque tudo que a gente profetizar a respeito do presidente de mal, vai recair sobre nós, porque ele está no momento, na direção, né? Não tem jeito. Então, tudo aquilo que a gente profetizar lá será derramado aqui. Vai refletir em nós, né? Inversão de valores, mudanças de princípios. Um momento em que muita gente... E aí eu me emociono bastante, porque pessoas que eu amo até... Mas muitas pessoas, muitas mesmo... abrindo mão, né, de viver o caminho com Cristo, porque cada dia mais está difícil mesmo, e a palavra não mentiu. O Senhor nos disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele venceu, Ele nos deu o poder, né, de vitória. No terceiro dia, quando Ele ressuscitou, junto com Ele ressuscitou os milagres da nossa vida, né? Aquele que eu e você precisamos nessa ressurreição. Esta ressurreição fez possível todas as coisas, né? Esse canal, ele é um canal, ele foi criado específico, né? Para restauração de família, para restauração de casamento, para que o princípio da palavra de Deus não seja alterado, né? Alterado pelos homens, somente para satisfazer uma vontade, né? Mas para que o princípio da palavra de Deus seja cada vez mais avivado em nosso coração, e nós possamos cumprir aqui o nosso chamado, né? O nosso chamado não é de continuar casado até o fim, não, é de ser fiel a Deus até o fim, né? Então nós estamos num momento em que de muita guerra, muita confusão, né? Muita gente não entendendo ainda a vontade, né, de Deus em todo esse momento. Tem muita gente ainda confundindo, né, a vontade do Senhor neste exato momento, né? Muita gente abandonando o Senhor Jesus, o caminho estreito, porque não é fácil mesmo, né? O caminho, eu sempre falo, o caminho ele é árduo, estreito,
E ainda Jesus disse, olha, se quiser passar por ele, ainda tem que trazer a cruz, não é abandonar a cruz. Cada pessoa tem uma cruz em sua vida, né? Mas Jesus falou, se você quiser me seguir, o caminho ele é árduo, ele é estreito. Pensa, árduo quer dizer o quê? Difícil. Ele é estreito, você vai ter que passar nesse caminho difícil, estreito e ainda com uma cruz. Como é que vai passar uma cruz nesse caminho estreito? Vamos ter que dar um jeito, porque ele falou, se você quiser me seguir, não pode abandonar essa cruz, esse problema. Você vai ter que resolver ele, você vai ter que passar no caminho resolvendo essa cruz, né? Você vai crescer com a cruz, vai amadurecer com a cruz, vai ser transformada com a cruz e vai viver o milagre da ressurreição com a cruz. Antes disso, você vai passar por cansaço, por choro, por depressão, como o próprio Jesus passou. Meu Deus, se for possível, passa de mim esse momento. Mas não foi, porque era necessário, né? Mas ao final desse caminho, lá no final, Deus tem ressurreição para mim e para você. Tem milagre, né? E hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem tiver a Sagrada Bíblia, né? Vai lá. A palavra, tem um pastor muito querido, foi meu pastor por muitos anos, e ele sempre disse, é o nosso manual de instrução. Quando você compra uma mercadoria, ela vem junto, anexo a ela, um manual de instrução, né? E aí você vai lá, lê aquele manual e sabe como fazer para que aquele equipamento, né, aquele brinquedo funcione. E a nossa vida, nós temos deixado pelo nosso Deus o nosso manual de instrução, que é a palavra de Deus. Não é uma palavra para você deixar lá no Salmo 91 aberto na sua Bíblia, ou na sua estante, no seu rack, no seu quarto, criado mudo, lá bonitão. Ele sozinho não faz nada, né? Ela aberta não faz nada, é só um livro, né? Mas a partir do momento que você passa a utilizar, ele é um manual de vida, né? Que pode te ajudar, né, nesse caminho estreito e ser o principal instrumento que vai tirar você muitas vezes do fundo do poço, né? Deus sempre tem uma saída através da palavra dele, sempre tem. Se você não usá-la como enfeite, Deus sempre tem uma saída para mim e para você. Creia nisso. Só um minutinho. Desculpem por baixar um pouquinho o som. Bom, Deus sempre tem uma saída, né, para mim e para você através da palavra de Deus. Então, não vale deixar a palavra aberta lá, só aberta, pegando poeira, né, sem praticá-la. Ah, Bruna, mas eu não entendo nada eu lendo sozinho. Não, porque quem vai fazer você entender a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscá-lo, para que ele possa convidá-lo nessa leitura, para que ele possa esclarecer o que nela está escrito, né? Hoje o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar, né, com vocês, minhas amadas irmãs, mulheres de Deus, a você, homem de Deus, se você tiver acesso a esse vídeo, que eu creio que vai ser uma palavra rema, uma palavra que vai direcionar a minha e a sua vida no dia de hoje e nessa guerra em que nós estamos vivendo. Tem muitos cristãos abandonando a palavra de Deus agora no final dos tempos. E Jesus, ele conta comigo e com você. Você que está pensando em desistir do caminho de Deus, né? Você que está pensando em largar sua cruz para trás, que história de cruz que nada, e viver sua vida de acordo com a sua vontade, com o seu eu. É para você, né? Também essa palavra de Deus, viu?
Não abra mão do chamado de Deus. Satanás, ele é astuto, Satanás, ele é mentiroso, ele é estratégico, ele sabe como te vencer pelo cansaço, né? E essa escapadinha pode não ter chance de voltar nunca mais, né? Ele sabe como fazer, mas o nosso Deus, ele é adiantado, e por isso que ele falou: Bruna, vai lá e faz esse vídeo hoje, porque quem saiu da presença de Deus, se ouvir, né? Se tiver a oportunidade de ouvir essa mensagem hoje, vai voltar em nome de Jesus. E quem está pensando em nome de Jesus, esse pensamento do inferno vai para o abismo, né? Que você possa ter foco na palavra de Deus, na vontade de Deus para sua vida. Nós estamos atravessando um tempo difícil, mas se nós passarmos segurando nas mãos de Jesus, né, nós não sofreremos as retaliações, né? Em tudo, o Senhor fala na palavra dele que o justo passará por aflições, mas que o Senhor os livrará de todas. O livrará de todas, né? Nós vamos passar, sim, nós não vamos ser imunes, mas Deus nos dará o livramento. Amém? Então, muita gente saindo do propósito, saindo do caminho de Deus, né? Saindo do plano perfeito do Senhor. Muita gente, é muito triste isso. Por quê? Estão perdendo foco, estão se distraindo. E que amor é esse, né? Ontem a gente conversava aqui em casa sobre João Batista. João nem teve a oportunidade de ter um relacionamento assim com Jesus, né? João, como eu e você temos hoje. Mas ele creu na palavra, ele foi chamado para isso, ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Mas ele nem teve, né, essa oportunidade que nós temos e amou Jesus com preço de morte. Sabe por quê? Porque quando tem aquele louvor que diz que todo dia, quando a proposta vem e nos chamam, ele escolhe Deus, né? O cantor fala: todo dia a proposta vem, me chama e eu escolho Deus. Todo dia João foi desafiado a pecar. Todos os dias João foi desafiado a pecar, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel. E quando ele estava preso, a prostituta foi lá e falou: olha, você sabe o caminho da liberdade, né? Eu te liberto se você quiser. E João permaneceu fiel. Quando hoje eu e você, por qualquer coisa, abrimos mão da fidelidade a Deus, né? Quantas pessoas nesse momento estão em isolamento, estão em suas casas e dando graças a Deus por não precisar levantar, ir à igreja, né? Que a igreja somos nós, sim, mas existe um templo onde nós temos comunhão, trocamos testemunhos, crescemos juntos, né? É importante o relacionamento, né? Nosso Deus é um Deus de relacionamento, ele gosta de se relacionar conosco. E como é que isso acontece? Através de pessoas, através da palavra, enfim. Então, tem pessoas que já estão ou aproveitando também a oportunidade de seguir em dois caminhos nesse momento, né? Seguir dois senhores, né? Quando tá louvando lá, a live, ai, que legal, amo esse louvor, e daqui a pouco quando tá a live lá, né, numa versão totalmente diferente, a pessoa tá lá também curtindo ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter cuidado. A Bíblia diz o seguinte: ninguém te proíbe a nada, mas a palavra diz: ouve tudo e retém o que for bom, né? Se você não pode, não vá. Se o caminho que vai te fazer usar droga, se o caminho que vai te fazer beber, se o caminho que vai te fazer trair, se essas músicas vão te remeter, né, vão te induzir a pecar e você não é forte o suficiente para isso, não ouça, né? Não ligue, você tem opção de mudar de canal. Às vezes moramos no coletivo, não temos. Mas seja sábio, né? Seja sábio, porque o inimigo, ele sabe como te vencer pelo cansaço. E o caminho do mundo, cá entre nós, ele é gostosinho mesmo. Ele é atrativo, não é? As batidas são legais, as musiquinhas são legais, porque tem muita coisa, né? Que fala de traição,
né? De um trair o outro, de maltratos, de vingança. Cuidado com o que você canta. Cuidado com o que você leva para sua casa. Isso torna-se sim uma maldição sem causa. Você está cantando ali, você está profetizando ali com a sua boca, está trazendo a existência para dentro da sua casa traições, vinganças, mágoas, maldades, enfim, né? Cuidado, ouça tudo, mas retenha somente o que for bom, tá bom? Então, não aproveite essa oportunidade, esse tempo, para viver no mundo, né? Mas ao contrário disso, aproveite essa oportunidade que você está tendo para buscar mais de Deus, para ser canal de bênção na vida de outra pessoa, né? Eu acho tão bacana que tem muita gente, sabe, usando esse tempo, conseguindo enxergar para o outro, porque antes dessa crise, cada um olhava para o seu umbigo, né? Não todos, mas a maioria, né? Há pouco tempo eu estava fazendo uma campanha para ajudar o Davizinho, né? Uma criança que tem paralisia cerebral. Não terminamos ainda, mas demos essa pausa, até porque agora não consegue nem comprar nada, né? Tá tudo fechado e o dinheirinho tá lá. Depois vou postar para todo mundo a conta digital dele atualizada, com o dinheirinho lá. E depois nós vamos retomar, né? Quem sabe depois dessa crise não conseguiremos reduzir lá o custo da cadeira e o que tem lá na conta já seja suficiente, né? Mas enfim, muita gente já tem o hábito, né, de olhar, mas muitos não tinham, né, o hábito de pensar no próximo, estavam muito voltados para si. E um amigo, um cabeleireiro, comentou essa semana que ele postou lá na rede dele, né, de contatos de clientes, pedindo ajuda, porque a assistente dele tá fazendo, o pastor dela vai levar comida, vai levar marmita para as pessoas que estão na rua nesse período, e ele pediu ajuda, mas ele falou, poxa, eu fiquei triste porque ninguém, sabe, levantou a mão e falou, eu vou ajudar. Né? Por mínimo, eu sei que muita gente não tem condição, mas eu sei que tem gente que tem. Né? Não é possível que todos os meus contatos não tenham. E ele ficou chateado, porque é uma pessoa de Deus, né? Tem um chamado ali. E é assim, mas porque naturalmente nós estávamos habituados a olhar só para nós, né? Só para a nossa vontade, o nosso desejo. O nosso eu, as nossas necessidades sempre são mais importantes. Essa semana eu brinquei e falei assim, as pessoas, até na desgraça, até no que é ruim, até na doença, quer ser melhor do que as outras, né? Tem gente que faz questão de mostrar que tá pior do que o outro, né? Mas eu vou falar para vocês qual o interesse. Tem gente que crê nessa doença, né? Tem gente que não crê de jeito nenhum. Eu ouvi. Se fosse Deus, eu acreditaria. Mas como não é, eu não acredito, né? Imagina que nada. Deus, quando quis mudar a direção do coração de Faraó, né? Ele liberou 10 pragas. E a pior delas foi a praga da morte. E ele deu uma ordem, olha, povo de Deus, para que quando o espírito da morte passar, a sua família, vocês não sejam atingidos, o sangue do cordeiro vocês têm que passar ao redor da porta de vocês, porque ali vai ser o sinal, a marca de que eu estou ali, né? E que nenhum mal vai chegar na casa de vocês. Ele deu uma ordem, passe, né? Mantenham a marca. Qual a nossa marca hoje, gente? É o sangue de Jesus. A nossa marca é Jesus em nós, né? As nossas atitudes, mas não é de falar, é de viver, é ter vida com Deus. Como eu sempre falo, eu falo, olha, assim como Deus nos conhece, o diabo também nos conhece, né? Deus, ele nos conhece à frente de tudo e principalmente nos bastidores, onde ninguém nos vê, né? Assim como o diabo também, né? Cuidado para não ter legalidade, porque na hora da bênção, em que todos vão desfrutar, se você tiver uma legalidade, você vai ficar de fora,
possa ser que às vezes você nem vai entender o porquê, né? Então, se você tiver sua palavra, abra lá, por gentileza, em João 4, versículo 23, né? Lá no João 4, 19, a partir dali, o Senhor nos fala sobre a verdadeira adoração. Bruna, por que estamos passando por tudo isso? Por que, Bruna? E aí o Senhor nos responde o porquê, né? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí lá no 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus aqui falando, vocês não me adoram em lugar nenhum. Não é no templo, não é num lugar específico, porque vocês têm que me adorar com a vida de vocês, e vocês não estão me adorando com a vida de vocês. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, olha lá no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos ver de novo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Sabe que o Senhor, se Ele está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos, né? Parte desse princípio. E Ele está falando, vai chegar a hora, né? Em que as pessoas vão me adorar em espírito e em verdade. Por quê, gente? Em meio a tanta dificuldade, né? Nós não vamos resistir. Nós vamos querer abrir mão mesmo, né? De cultuar, de ir na igreja, de ter relacionamento com Deus, de se relacionar com Ele, de ter uma vida reta, né? Íntegra diante de Deus. E nós vamos nos lançar as propostas que estão aí, ó, né? Na TV, ou de você crer ou de você não crer mais, de você ter fé ou não ter fé mais, de você, ao invés de profetizar bênção, usar sua boca para profetizar maldição, enfim, de você abrir mão da palavra, dos louvores e se entregar às redes, às lives, né? Não estou falando que isso seja errado, eu já falei que a palavra diz para você ouvir tudo e só reter o que for bom, né? Mas de você facilmente pecar contra Deus, enquanto já tem outros que estão com seus espíritos mais sensíveis, né? E abertos para o que Deus está fazendo, né? Nesse tempo, que é o tempo de Deus operar milagres no meio da prova, de deserto. É que ninguém quer. Nós queremos o evangelho da facilidade, né? Da prosperidade. Mas essa semana eu recebi uma mensagem de uma amiga em que ali falava da filha do diretor, do presidente acho que de um banco. E ela falava, olha, meu pai morreu essa semana, né? E sendo milionário, ele morreu com falta daquilo que era de graça, que era o ar, né? E muitas das vezes nós não valorizamos esse ar. Esse tempo, a Bíblia diz, né, que haverá tempo de abraçar, de desabraçar, porque Deus, ele já via lá na frente o que passaríamos.
né? E aí, nós estamos nesse tempo de abraçar. Se você tiver a palavra, vai lá em Eclesiastes 3, vamos lá ler. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Tudo isso que está acontecendo, a gente, né, com as nossas pedras na mão, a gente condena, a gente joga. Mas Deus, outro dia eu escrevi, Deus continua no controle de tudo. O homem perde, Deus não. Deus não perde controle, Deus não falha, né? Então, lá em Eclesiastes 3, o Senhor nos fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em tudo Deus tem um plano, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar. Aí você fala: meu Deus, será que meu sofrimento nunca vai acabar? Eu nunca vou ter, né, descanso? Só choro, meu Deus. Aí a palavra fala para você: vai ter tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de prantear, né, de chorar, e tempo de dançar, tempo de festa, né? Você vai passar por luto e vai passar por tempo de festa. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar, olha lá, gente, e tempo de afastar-se de abraçar, né? Ou seja, existe uma separação aqui, seja física, seja por Covid, seja por outros motivos. Existe um tempo, a palavra estava prevendo isso já. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, né? A gente tem a necessidade de falar, mas a palavra está falando que vai ter tempo em que é tempo de, boca fechada, falar menos, vigiar mais. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele vem como um ladrão. O ladrão, ele não avisa quando vai vir, ele simplesmente vem. E a palavra nos alerta que Jesus virá sim, que não vai dar tempo de você se preparar. Ai, Deus, mas eu queria tanto você. Não vai dar mais tempo. Se você quer o Senhor, se prepare agora, porque possa ser que ele venha para você hoje à tarde. Não haverá mais tempo, diz o Senhor. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E nós estamos aqui, nesse tempo de guerra, né? Mas o Senhor está prometendo que haverá o tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha, diz o Senhor. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem come e beba e goza do bem do seu bom trabalho. Isto é um dom de Deus, que nós não valorizamos, né? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, nada ficará impune, né? Nada. Então, gente, olha lá o que diz no versículo 16, continuando. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Pecado, tô nem aí, agora eu vou pecar mesmo, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, tô nem aí, vou pecar. Eu sei que é pecado, mas vou pecar, né?
E o nosso Deus está falando aqui: eu vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia muita impiedade, né? Ou seja, eu tenho dito isso. Existe uma lição nisso tudo e ainda não aprendemos. Ainda tem muita gente, né, perdendo tempo, se atendo a briga política. Um fica com raiva do outro, de família, de amigos, por causa de político e tal, e tal, e tal. Ou seja, não aprendemos ainda, né? E aí, a palavra diz que o Senhor viu debaixo do sol que no lugar do juízo, do entendimento, havia muita impiedade. Tô nem aí, né? Nem aí com o outro, não tô nem aí, quero saber. E no lugar da justiça havia iniquidade, né? O pecado, tô nem aí, né? Não tô nem aí, perdeu o temor total. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Amém? Então, queridos, aí a palavra nos diz lá no versículo 23 de João 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Sabe quem? Aqueles que vão com o Senhor até o fim. A palavra diz que muitos são chamados, poucos foram escolhidos pelo nosso Deus. Por quê? Ele escolheu poucos. Por que ele escolheu poucos? Porque ele sabia quem iria com ele até o final. E você, vai com ele até o final? Ai, mas meu marido, um crápula, né? Ele me deixou, ele me traiu, ele brigou comigo, agora não quero mais saber de Deus. E o que Deus tem a ver com isso? Né? O que Deus tem a ver? Que amor é esse? Vamos voltar lá para João Batista. João Batista, ele foi preso, ele não tinha pecado, ele não era errado. Ele foi preso, ele creu primeiro no casamento, né? À luz da palavra. E ele teve proposta de uma prostituta. Mas ele negou, e muitas das vezes, né, por qualquer coisa nós pecamos. Nós já somos influenciados. Mas essa semana o Senhor falou comigo numa madrugada que era a hora em que Ele estava tirando, arrancando de muitos a mamadeira. É hora de crescermos, de não sermos mais influenciados, mas sermos cheias da palavra de Deus. É um amor. Nós idolatramos pessoas e Deus é contra, Deus abomina a idolatria, seja de pessoas, seja de imagem, seja do que for. É hora em que Deus está buscando, nessa guerra toda, nessa situação, nessa bagunça, Deus está buscando lá, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí se nós estamos na igreja, a pessoa magoou, você abre mão de Jesus, não quer mais saber de Jesus. O que Deus tem a ver com isso? Deus fala que você vai crescer junto, o joio e o trigo juntos vão crescer. E na hora certa o Senhor vai lá e corta o que tem que ser cortado. Não é você que corta. A amiga traiu, alguém traiu, fulano fez errado, uma pessoa que você se espelhava errou. Jesus, Ele diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E Ele nos orienta a olharmos para quem? Para o alto, para Ele, porque é dele que vem o nosso socorro. Se você olhar para o homem, você vai cair. O homem, ele é pecador, ele é falho, ele erra. Muita gente abrindo mão das suas famílias, só porque ficou difícil, só porque não era bem assim, não era muito bem isso que eu queria. Sabe, o propósito do casamento, da família, indo pro... Uma vez ouvi uma palavra em que a pastora dizia: por mais que se tenha motivo, uma separação, um divórcio, o resultado é sempre trágico. E é assim que eu vejo.
E é mesmo. Nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Nunca mais. E aí nós entregamos as nossas famílias, nós confiamos os nossos filhos, né? Na mão de outras pessoas. E um monte de coisa acontece. Os filhos começam a ter visões deturpadas do que é uma família, né? E assim, só há muita graça de Deus, a misericórdia de Deus para nos dar o livramento. Eu mesma conheço famílias que se dispersaram totalmente, em que todos os filhos daquela família se perderam porque buscaram uma referência e não acharam. Não que isso seja desculpa, né? Eu, por exemplo, eu sou filha de pais separados, mas eu aceitei o meu chamado em Deus, né? E decidi ter uma vida, né, olhando para Cristo, que não é fácil, né? Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos dá a vitória, né? Porém, precisa haver uma decisão. A palavra diz em Mateus 6, versículo 33, aquele que me buscar em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. E esse versículo é um versículo que me levou a vida inteira, né? Me induziu, foi referência. Eu olhei para Jesus e Jesus sempre me supriu. Sempre me supriu. Cresci nas dificuldades, né? Amadureci, chorei, não vou ser hipócrita, chorei, sofri, senti tristeza, passei por necessidade, mas como diz a palavra, de todas o Senhor me livrou, né? Eu sou um testemunho vivo, né, da palavra de Deus, da vontade de Deus, né? Sou pecadora, eu falho, eu erro, mas eu passei a vida inteira, desde que o Senhor me chamou, olhando para Jesus, né? Olhando para Jesus. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Tive tudo para dar errado. Mas eu dei certo, porque eu decidi seguir uma vida com Cristo, né? Eu decidi passar por esse caminho da aflição. E olha que no caminho da aflição, que foi grande, eu recebi propostas, né? Eu recebi propostas, como diz aquele louvor, que todo dia a proposta vem e nos chama e eu escolho Deus. Eu recebi essas propostas, mas eu escolhi Deus mesmo, né? E não era fácil, porque olhando para a proposta, foi uau, né? Mas ali era Satanás por trás. Vai saber, se eu tivesse aceito aquelas propostas, como não estaria a minha vida hoje, né? Está na hora, sabe? A gente vê os velhinhos casados até hoje, resilientes. Você acha que eles não passaram por tantas provas como a gente? Mesmo na era sem celulares, sem WhatsApp, sem rede social, você acha que eles também não passaram por problemas, né? Por dificuldades? Que eles também não foram induzidos ao erro? Aí você vê hoje os velhinhos de mão dadas, né? Cultivando o amor, a família, sendo referência. Minha sogra, meu sogro, por exemplo, são referências, estão juntos há muitos anos. Mas você acha que minha sogra nunca passou por dificuldade na vida dela? Nesse casamento? Não, foi forte. Mas nós somos um povo muito mole, muito de mimimi, como diz. Por qualquer coisa a gente quer abrir mão. E essa não é a vontade de Deus. Nosso Deus é um Deus de família. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. Se há morte, né? Se há roubo, se há destruição, é a mão do diabo, do inimigo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele veio para trazer vida a nós e com abundância, né? A palavra diz que Ele é o único caminho. Não existe outro. Se te falaram de outro, é mentira. É roubo. Não existe. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a vida que vai entrar em mim e você e mudar a sua história. Por qualquer coisa nós queremos abrir mão,
da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos lutar com o inimigo certo. Sabe, nós brigamos com o inimigo errado. E a palavra de Deus diz, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, demônios. Cada vez que você dá uma brecha para o inimigo, cada vez que você diz sim ao inimigo, você fortalece o trono. Existe um trono específico para a destruição de famílias. E cada vez que você dá uma brecha, você está fortalecendo esse trono para que ele ganhe mais força e destruir mais e mais e mais famílias. Mas nessa manhã, eu quero convidar você, eu quero desafiar você a aceitar o seu chamado em Deus. Aquilo que eu não desejo para mim, eu não desejo para ninguém. Ainda que eu passasse pela separação, não tivesse êxito numa separação com meu marido, ainda assim eu não desejaria esse mal para mais ninguém. Sabe, eu desejo que as famílias sejam sim restauradas em suas raízes. Não é vergonha para ninguém separar e voltar, não. Reconhecer o erro, voltar atrás. Eu não desejo para ninguém uma família destruída. Porque de uma família destruída, muitas outras destruições acontecem. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Muitos outros problemas surgem. Que nós possamos nos levantar, aceitar, dizer sim ao chamado e orar pelas nossas famílias, pela base. Que nós possamos trazer Deus, nós possamos chamar a existência Deus para os nossos lares, as nossas famílias, para a sua família. Não desista. Se você hoje pensou em desistir, acabar com tudo, se o inimigo usa pessoas, coisas, dinheiro, mulher ou homens como a proposta para tirar você do caminho do Senhor, do caminho do verdadeiro adorador que o Senhor está procurando aqui. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores e Ele vai achar quando nós dizermos não ao inimigo, às vontades dele para nossas vidas. Espere em Deus. Ai, Senhor, a família que o inimigo tem destruído, que o inimigo tem trabalhado para destruição, esse plano de família criado por Deus, essa instituição chamada família, esse projeto chamado família, que nasceu no coração de Deus, é para mim e para você. Se eu e você passarmos por problemas e decidirmos, olha, não quero mais viver em família, eu tenho legalidade pela palavra, porque tem situações em que Deus, Ele nos dá legalidade. Ainda assim podemos decidir lutar e Ele estará conosco, mas se nós decidirmos, olha, não quero mais, acabou, eu não posso deixar as outras se destruírem. Nós sabemos o quanto é ruim. Até hoje, né? Hoje já tô velhinha, né? Tenho um ótimo relacionamento com a minha madrasta, com meu pai, mas é tudo diferente. Não é como deveria ser. E eu não desejo essas divisões, o lado ruim de tudo isso a ninguém. Não desejo. Que nós possamos lutar pelas nossas famílias. Se você abrir mão da sua, seja canal de bênção para outras. Não permita que outras pessoas sofram o que você sofreu ou o que você está sofrendo. Nós não podemos nos tornar canal de destruição porque algo deu errado. Não. E outra, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, os que vão adorar Ele em espírito e em verdade. Ou seja,
Aconteça o que acontecer, eu vou continuar adorando a Deus. Aconteça o que for, eu vou ser obediente a Deus. Eu amo Deus, mas você ama como? Fazendo do seu jeito. O nosso amor, a gente prova que ama com as nossas atitudes. Como é que você tem amado o Senhor? Como é que você tem amado o nosso Deus? Em espírito, em verdade, até o fim? Ou por qualquer coisa, abriu mão? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Algo acabou e Jesus deixa para lá. Você vai perder sua salvação. Porque o nosso foco principal em vida é lutarmos até o fim para termos uma salvação com Cristo e morarmos com Ele num lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá traição. Será relacionamento eterno com Deus. Mas é claro que até lá o inimigo fará de tudo para te desviar desse caminho. Que você, em nome de Jesus, que eu, possamos ser fortalecidos com Ele e ir até o final. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Que eu e você possamos ser instrumentos, canal de Deus, para a restauração de famílias, para fortalecimento de famílias. Que os frutos do Espírito Santo seja a marca de Cristo em nós, para passar nessa guerra ilesos, em nome de Jesus. Ajude uns aos outros. Ajude. Não deixe, sabe, a pessoa cair no buraco e você podendo erguer. Não erguer. Que Deus possa colocar sempre uma palavra na sua boca. De ânimo, de mudança, de vida. Ajude. Não é mais tempo de olharmos só para nós. Não é? Lembra aquela mulher que disse, olha, meu pai, milionário, com dinheiro para comprar qualquer coisa, morreu. O maior inimigo dele. O maior inimigo dele. A morte. A morte ali não venceu com algo que era de graça. O inimigo, o dinheiro, não comprou a vida naquele momento. O que Deus dá, ele não conseguiu comprar. E não pôde levar nada do que conquistou. Ele não conseguiu vencer esse inimigo com o dinheiro dele. Foi o que aquela filha lhe disse. Olha, ele não conseguiu comprar a morte. Ou melhor, a vida. Não conseguiu. O inimigo foi um ar que era de graça. Mas e o caminho? E o caminho que é único, que a palavra nos revela que é o único caminho? Como estava? Como está? Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer você novamente para os braços dele nessa manhã. E que você, em nome de Jesus, renuncie o pecado. Que você renuncie o seu eu, as suas vontades, seus desejos. Você vê que tudo isso é muito supérfluo. Não vale de nada. Mas o nosso Deus, ele é real, ele é vivo e ele reina. A Bíblia diz que um pecado chama outro pecado. Mas que a vida com Deus, ela é uma vida abundante. Você pode passar pelos piores problemas da sua vida. É até inacreditável. Quem olha de fora fala, meu Deus, renasce das cinzas. Como pode ter paz no meio de tudo isso? É o caminho trilhado com Deus. A diferença
entre quem serve a Deus e quem não serve, a palavra diz. E eu falo, não é servir lá num lugar lindo, num templo, que hoje tem pequeno, médio, grande, não tem nem desculpa, né? Porque em cada esquina hoje encontra-se um lugar. E agora que não tem como ir no lugar? O que eu sempre digo, a igreja é você. Como é que você se comporta como igreja? Como é que você obedece a Deus? Não é cantando na igreja, limpando, fazendo faxina, morando 24 horas na igreja e perdendo sua família. Não. Como é que você obedece a Deus, a palavra de Deus? Como que você vive a palavra de Deus? Tem que ser igreja dentro e fora. Tem que obedecer a Deus. Obediência, a palavra de Deus diz que vale mais do que sacrifícios. Você pode ir ajoelhado no milho daqui até o sul por um voto, uma promessa, mas de nada vale se você não for uma pessoa obediente a Deus. A palavra de Deus diz que a obediência vale muito mais do que qualquer sacrifício. E a palavra ainda chama determinados sacrifícios, sacrifício de tolo. Você precisa obedecer a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, os seus sonhos, os seus milagres serão realizados. Aí muitas das vezes você olha e fala, poxa vida, por que fulano, fulana vive um milagre e eu não vivo? Porque você desiste. Você oscila, você muda de opinião toda hora. Desiste, é influenciado, ao invés de influenciar, porque você foi chamado para influenciar, não ser influenciado. Você foi chamado para dizer não ao diabo e não sim. Adore a Deus, ame a Deus, escolha a Deus. E você não há de se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que é promessa de Deus. Uma amiga disse para mim outro dia, mas como você sabe que a promessa está na palavra? Eu não preciso de alguém me falando, Deus tem multiformas de falar. Mas essa daqui, ó, ela é inalterada. Toma posse dessa promessa. Tome posse, ela não muda. A palavra de Deus diz que ele não muda de ideia. Seu marido, sua esposa pode mudar de ideia, mas Deus, ele não muda de ideia. A palavra de Deus diz que ele não muda nem um tio, nem uma vírgula, ele não tem variação, não tem dúvida. Deus continua sendo Deus. O que ele falou, está falado, está determinado. Amém? Por isso que vale a pena adorar ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração, Jesus Cristo. Adore a Ele. Aí a gente quer adorar a cadeira, a gente quer adorar o marido, a gente quer adorar a mulher, o amigo. Todos eles falham, mas o nosso Deus, Ele não falha. A Bíblia diz que o amor não falha. E quem é esse amor? É o nosso Deus, Jesus. É Jesus. Chame hoje Ele para reinar. Chame a existência, o amor de Deus para reinar no seu coração, na sua casa, na sua vida. Seja instrumento dele, em nome de Jesus, para combater a destruição das famílias. Agora é hora de nos unirmos, agora é hora de restaurarmos, agora é hora de perdoarmos uns aos outros. Agora é a hora de darmos as mãos e mudarmos as histórias. Não de abrir mão e falar, chega, cansei. Não, é hora agora de sermos resilientes e vivermos à luz da palavra. Mais do que isso, vivermos o poder dessa palavra em nós e em nossas vidas. Seus filhos, meus filhos, minha filha, não vai ver em mim uma pessoa que sofreu ou que sofre ou que passa determinadas situações, que desistiu e que viveu aí à mercê do que o mundo, né, quisesse para mim. Não, minha filha vai ver em mim uma pessoa que todos os dias restaura a sua força em Deus. Porque sem Deus, a Bíblia diz que nada, nem eu e nem você podemos fazer. E é assim que a minha filha vai me ver. Uma mulher de Deus íntegra, que não negocia princípios, que não muda de ideia, que é fiel a Deus,
até o fim. E que nele restaura as forças todos os dias. Vence o pecado. É assim que eu quero que minha filha me veja. Uma mulher de Deus que todos os dias vence o pecado. Que todos os dias vence o pecado. Diz não ao pecado. Para quando chegar na época dela dizer não ao pecado, ela possa lembrar da mãe dela e dizer não ao pecado. Ser resiliente e se afastar. A Bíblia diz assim, ó, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir, sabe, fugir, não ser ser forte em Deus, não em nós mesmos. Amém? Que você seja esse adorador que a Bíblia aqui em João 4, versículo 23, diz que o Senhor está à procura. Mas vem a hora, e já chegou a hora, nós estamos aqui nesse momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Que você seja essa adoradora, esse adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade é ser uma pessoa obediente a Ele. É amar Ele, é amar a Deus com seu comportamento, né? Com a sua mudança de ser, de estar, de falar, de fazer. Isso é ser verdadeiro adorador, né? É obedecer a Deus em todas, em qualquer e sob qualquer circunstância. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua família. Que a sua casa seja visitada por Jesus. Tem um louvor que diz que a minha casa é dele e que a sua também seja, em nome de Jesus. Convida ele, convida Jesus para morar aí com vocês, para fazer morada, para dirigir a sua vida. Dê a ele o controle daquilo que é dele. O plano dele, a Bíblia diz que é bom, é perfeito e é agradável. Deixa nas mãos dele. Se algo dá errado, ou se algo der, ou se deu, não foi Deus, foi você, foi eu. Mas vamos colocar completamente as nossas vidas, o controle nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Até o mal que você viveu ou que você está vivendo há de contribuir para o seu bem, como diz lá em Romanos, que até o mal contribui para o bem de quem ama a Deus, e é uma verdade. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque mesmo em meio às guerras, Pai, eu posso sentir a tua presença, que o dinheiro não pode comprar, que milionários, Senhor, não podem comprar a tua presença. Ela é de graça, mas é para quem decide, Senhor, querer. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa presença maravilhosa, que é o que me faz descansar no meio da prova, no meio da luta, não temer, não atemorizar, não desesperar. Oh, Pai querido, Salmo 91 diz, Pai, que o mal até se levantaria, mas ele não vai prosperar contra a minha casa, contra a minha família, a minha vida. Deus, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao meu redor e ao redor de quem está ouvindo, Senhor, esta oração agora nesse momento. Acampa os teus anjos, Senhor. Nos cerca, meu Deus, dos teus anjos os mais poderosos. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra, Senhor, até mesmo do nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. Pai querido, Pai amado, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos maridos, as esposas, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento, de bruxaria, de oração contrária. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Seja no abismo, meu Deus. Pai querido, Pai amado, derrama em nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, através da Tua palavra. Não precisamos de anexos, de invenções. Não, Senhor, a Tua palavra é suficiente para nós, para nos convencer de todo pecado, meu Deus.
A tua palavra diz, Senhor, que é ela que nos liberta de todo o pecado. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ser livres em Ti. Ser livre, Pai. Estar, Senhor, do lado de uma lata, Senhor, de uma bebida, de uma X bebida, e nós possamos ser livres ao ponto de resistir e falar: eu não quero, eu não vou, eu consigo. Que nós possamos ser livres, Pai, de estarmos diante de uma droga, Senhor, e dizermos não a ela. Que nós possamos ser livres, 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 Senhor, para Te adorar, Senhor. E para dizer não, Senhor, naquilo que é necessário dizermos não. E dizermos sim, Senhor, ao Teu chamado diário das nossas vidas. Derrama, Senhor, mais do Teu amor em nós, do Teu perdão, da Tua graça. Nós queremos perdoar assim como nós somos perdoarmos. Perdoados, é tão lindo, Senhor, orarmos e crermos no Seu perdão, mas precisamos perdoar. Que nós sejamos, Senhor, perdoadores. Que nós sejamos, Senhor, o abraço, Pai, naquele que está necessitando de um abraço. Que as pedras que estão nas nossas mãos, Senhor, sejam jogadas ao chão e que nós estejamos disponíveis, Pai, disponíveis para abraçar, para ajudar, para levar o Teu amor, para perdoar. E começando, meu Deus, eu desafio aqui, começando dentro das nossas casas, meu Deus. Porque é tão gostoso, é tão lindo, é tão maravilhoso sermos bênçãos na casa dos outros, para os outros, mas nós queremos iniciar o Teu chamado em nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Nos encha, Senhor, da Tua saúde perfeita, em nome de Jesus, Pai. Salmo 91 se cumpra, Senhor, em nossas vidas, que nenhum mal nos alcance, em nome de Jesus. Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Não desista do teu chamado. Não desista. Não desista do teu chamado. Pregue as boas novas. Você foi chamado para fazer a diferença entre quem serve e quem não serve. E não é servir na característica, na aparência, não. Mas na obediência, o modo com que você vive Deus em sua vida. E passa. Qual o perfume de Cristo, né? Que você tenha o perfume de Cristo, onde você passar haja diferença em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, que você possa se preparar a partir de hoje para ser esse verdadeiro adorador que o Senhor está à procura. Amém? Ele está à procura, hein? Possa ser que Ele passe na sua casa hoje. Que você seja esse adorador, essa adoradora aqui, que adora Ele em espírito e em verdade, com a sua vida, com a sua conduta, com a sua ética, com a sua integridade, em nome de Jesus, com a sua palavra, a sua verdade, com o que você diz, como você vive, que você possa adorar a Deus. Deus abençoe, um grande beijo enorme, fica na paz, que você possa descansar. A palavra de Deus diz que Deus tem uma paz diferente da paz do mundo. Isso significa que o mundo tem uma paz, mas é uma paz mentirosa, é uma paz de mentirinha, né? Você vai lá, bebe, vamos supor, bebe lá, aqui é um Guaraná, mas assim, você bebe, é uma bebida alcoólica, e você bebe para ter paz. Quando acabar o efeito, acabou a paz. Uma paz mentirosa. Vai lá, usa droga, acaba com tudo que tem, acaba com a sua família, gasta todo o dinheiro, acabou a paz. Quando passar o efeito, acabou a paz. Vai lá, briga. Tem gente que tem, né, o vício de brigar, e vai lá, briga com todo mundo. Ufa, agora eu tô bem. Passou o efeito, fica todo mundo brigado e passou, né? Não tem paz, mentirosa. Tem gente que tem o vício da compra. Agora não consegue, tá tudo fechado. Mas tem o vício da compra, do consumismo. Aí compra, ai, que alívio. Mentira do inferno. Essa paz que você procura em coisas ou em pessoas. Ah, eu só tenho paz se eu ver fulano. Eu só tenho paz se ele estiver aqui comigo. Senão eu fico atormentado. Tá amarrado, tá no abismo. Essa mentira na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem uma paz que ninguém te dá. É uma paz diferente.
É uma paz que faz você descansar no meio dessa guerra que estamos enfrentando agora e de outras mais. Em nome de Jesus. A paz de Deus esteja com você, em nome de Jesus. Fica na paz, um grande beijo e até a próxima. Deus abençoe.